ouvindo aí? Você liberou o som. Alô. Não, parabenizar, deputado Luiz Couto e a Comissão de Direitos Humanos, porque eu sou testemunha, nesse meu primeiro mandato de deputado, de que o deputado Luiz Couto e outros ativistas dos direitos humanos não esperam uma data oficial, tristemente chamada e preconceituosamente chamada de Dia do Índio, mas que os povos indígenas transformaram em dia de luta pelos direitos à vida, vida digna de todos os povos indígenas do Brasil. E há 15 anos, esses povos, como agora em 2018, com mais de 100 etnias, decidiram constituir um território multiétnico. É disso que se fala. Na capital federal, nós temos, hoje, reunidos em Brasília, mais de 100 etnias, gritando pelos direitos originários à terra, que é a questão central para se falar em preservação da cultura, da língua, da vida dos povos indígenas brasileiros. Então, hoje, o doutor Márcio Santilli, lá no plenário que discutiu conjuntura, em frente ao Memorial dos Povos Indígenas, aqui de Brasília, fazia uma proposta, e eu fiquei refletindo se era o momento. Porque as coisas estão tão nebulosas, em termos de interpretação das leis, que eu confesso uma certa perda de confiança nas instituições. E eu que sou um democrata e acredito na democracia como um valor estratégico. Mas fico com medo de repente, a ideia do doutor Santilli é: por que nós não fazemos uma provocação ao Supremo Tribunal Federal do mesmo modo que foi feita pelos quilombolas? Na medida em que o antigo PFL, atualmente chama Democratas, ou se quisermos Demos, resolveu deslegitimar o direito dos povos quilombolas a ter as suas terras reconhecidas para o seu usufruto. E o Supremo Tribunal Federal, provocado, felizmente por maioria, decidiu a favor dos povos quilombolas. Eu fico pensando, qual seria o caminho jurídico, que não deixa de ser político, para provocar o Supremo? Mas é o momento de provocar o Supremo para discutir essa questão relacionada a essa tese criminosa do marco temporal? Quando até as cartas régias de 1600, 1600 e pouco, são várias, portanto, era o rei de Portugal que se dizia dono das suas colônias aqui no sul, no Novo Mundo, tendo a Amazônia como uma grande região dominada por eles, e o Brasil, que depois uniu tudo a partir de 1824, mas até os reis colonizadores reconheciam como um direito dos povos originários da terra. Eles que dividiram o país em capitanias hereditárias, eles que transformaram esse país em grandes latifúndios, contraditoriamente, reconheciam os direitos indígenas. E em pleno século XXI, tenta-se deslegitimar os povos indígenas do seu direito fundamental,
o direito à terra. Então, essa é uma questão que eu creio que a PIB, as associações indígenas e as entidades que têm demonstrado apoio historicamente, porque tem entidades que diz que apoia, mas manipula. E em ano eleitoral, não tenham dúvida, vai aparecer um bando de gente querendo salvar a sua alma, dizendo que defende os povos indígenas. Então, qual é o momento em que nós temos que provocar? E quais são os meios legais? Ou se, de repente, o próprio Ministério Público pode tomar essa iniciativa, já que é uma função sua defender a Constituição e os direitos da sociedade. Essa é uma questão que eu queria deixar e dizer que aqui, infelizmente, e essa é uma confusão que os indígenas, nossos parentes, não podem fazer. Nem todos são iguais. Nem todos são iguais. É bem verdade que na política é maioria de bandidos. Nós estamos num antro de bandidos. Mas é maioria. Eu me nego a aceitar de que todos são iguais. E que todos são contra índio. E que todos defendem o latifúndio, o agronegócio, o uso de agrotóxicos, a destruição, dizimação dos povos indígenas. E felizmente eu não sou o único aqui, nem o meu partido, o PSOL, é o único. Tem vários deputados e vários senadores e senadoras que não deixam de resistir, mesmo não sendo indígenas. Porque mesmo que eu, por exemplo, no meu caso concreto, tenha sangue indígena, das minhas duas avós, uma marajoara, onde os Caribe e os Aruaque tiveram muita força, mas em 72, o Estado brasileiro, a própria FUNAI, decretou não haver mais indígenas na Ilha do Marajó. Mas estão lá as comunidades dizendo, somos indígenas, essa é uma luta que tem que crescer. Porque você vai no Marajó, vai encontrar o padre italiano, o padre espanhol, branquinho, de olhos claros, 99,9% é indígena, ou afrodescendente, como a minha avó paterna era negra índia. Então, e a minha avó materna era tupi, Taneterrara, do tronco Tembé. Mas eu não sou indígena tribalizado. Como eu sou urbano, tenho uma vida urbana, nasci na cidade, daí o desafio de nós termos outros jurunas aqui, que foi humilhado pelos brancos, como se estivesse aqui fazendo outra coisa que não defendendo os direitos indígenas. Porque usava, àquela altura, um gravador para documentar as promessas dos canalhas que prometem em véspera de eleição e depois apoiam os que querem destruir e dizimar os povos. O Jurunas fez história. Foi um dos mais importantes, brilhantes deputados aqui. Foi orgulho indígena. E isso tem que ser assumido pelos povos indígenas. Tem que disputar esse espaço. Eu fico honrado quando a Soninha Guajajara, que é Taneterrara, fala-se que é do Maranhão, mas essas fronteiras não dividem os indígenas, quando ela assumiu a condição de candidata agora vice-presidente do país. Eu sei que outros candidatos terão, outras candidatas haverá, aliás. Haverá direito das várias forças políticas apresentarem, mas que é muito bonito, é uma novidade muito boa que uma mulher pedagoga mostrando que um indígena pode ser um líder nacional, mundial, e pode não só disputar, e quiçá um dia governar esse país. Eu sei que é muito difícil falar aqui quando se trata de Brasil, porque se os espanhóis foram competentes na dizimação indígena, em Cuba, por exemplo, ninguém se assume indígena, e os Caribe e os Aruaque, vejam só, os Taíno antigo, habitavam exatamente aquela região do Caribe, pelo sul, os Caribe,
Quando você fala em Atroari, Uaimiri, onde a primeira usina hidrelétrica pela ditadura foi feita para destruir no estado do Amazonas, nós estamos falando de um povo de origem caribe. Não é à toa que nós aqui temos uma música tão parecida com a música caribenha. Por que Humberto Barbosa do Pará diz ter criado e, de certa forma, transformou numa cultura de massa a lambada? O que é o calypso? A influência africana é verdade, mas principalmente a influência caribenha e a influência indígena dos vários povos brasileiros. Então, é difícil pensar porque o poder de dizimação espanhol foi grande, mas você chega no Paraguai, 85% no mínimo entende ou fala o Guarani. Aqui, tudo é feito, as políticas são feitas, não em favor dos direitos, mas para destruir a dignidade, o orgulho, fazer com que os povos se envergonhem da sua língua, da sua cultura. E, infelizmente, a gente que usa a palavra de Deus para destruir a vida e a dignidade dos povos indígenas, fazendo com que o povo se envergonhe de falar aquela língua, de usar aquela vestimenta que é uma tradição da sua etnia, de acreditar na força da natureza e do poder de cura de um pajé. Ele é levado a se envergonhar. E essa é uma forma de destruição tão perversa e tão eficaz quanto aquela do agronegócio, que vem com a motosserra, o trator, e vai passando o rolo em cima e matando indígenas e impondo a sua vontade. Os desafios são enormes. Márcio de Souza dizia: nós tínhamos verdadeiras metrópoles quando os portugueses aqui chegaram, quando os europeus aqui chegaram. Alguns dizem: não é verdade. 100 milhões aqui na América do Sul de indígenas, não é verdade. Mas, recentemente, todas as mais importantes publicações científicas, e mesmo alguns jornais como o Estado e Folha de São Paulo, eu vou concluir, publicou uma matéria que diz: lá na Guatemala, pensava-se que havia serras numa região. Quando foi feito o escaneamento, percebeu-se que aquela área de floresta, o que era mais elevado, no fundo, eram verdadeiras pirâmides feitas pelos maias. E a quantidade de arquiteturas instaladas, monumentais, hoje cobertas por florestas, que agora começam a ser descobertas, por conta da tecnologia, dá conta que esta cidade, há 1 mês e meio foi publicada a matéria, tinha pelo menos 10 milhões de indígenas. 10 milhões. Mas como? Se hoje a Guatemala tem algo em torno de 16 milhões e 500 mil habitantes. Aí só indica o poder de destruição dos colonizadores. A crueldade, me desculpe, eu vou concluir com essa ideia. Com todo respeito, minha mãe é Brito com 2 T's, por causa do português lá. O meu avô era com Z, o Rodrigues. Eu sou um humilde Brito com um T e Rodrigues com S, com muito orgulho. Aportuguesamos. Mas se eu tivesse um Z, ninguém diria assim. Se eu dissesse, eu sou um hispano descendente, ninguém me ridicularizaria. Mas se a deputada Benedita disser que é afrodescendente, aí vem um Jô Soares, ou vem um canalha qualquer, vem até um presidente da República fascista, nazista, machista, corrupto, dizer, ela é afrodescendente, como se só a cor da pele não bastasse. Tem que desmerecer a origem, sabe por quê? Porque ser negro, na cabeça desses canalhas, que vem ao longo de mais de 500 anos, destruindo o nosso país, impedindo o nosso desenvolvimento, sempre a serviço dos poderosos, das grandes empresas, na cabeça deles, negro e indígena não é gente. É subhumano. E o nosso povo não é assim. Mas essa minoria porca, ela comanda os meios de comunicação e ela faz ser assim. Porque olha o Busato, tem alguém
mais comprometido com a causa indígena do que ele. Mas o Busato, eu duvido que tu não saiba da origem da tua família lá na Itália. Veneza. É crime. De jeito algum. Que bom. Que bom. Quando essa semana divulgaram um vídeo em que apareceu Reis, um deputado produtor de arroz do agronegócio aqui, lá do sul do país, humilhando os povos indígenas numa audiência pública que nós fizemos, e tu estava presente, Busato. A minha revolta contra ele não é porque ele é Reis, não é porque ele ainda vai para as missas lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nem sei. Missas rezadas em alemão. Não. Não, porque esse país respeita a diferença. Agora, o que é revoltante é que o cara possa ser ítalo, brasileiro, até povos que sofrem preconceito em outros países, como aqui, os libaneses, pessoal, são mais de 6 milhões. É mais libanês do que tem no Líbano, que é um país pequenino. Mas aqui pode ser libanês. No período da guerra, os japoneses sofreram muito. Eu fiz meu doutorado na USP. Você entra na USP, vê um bando de japa, e tudo respeitado. São tidos como os intelectuais, os meninos estudiosos, as meninas estudiosas, que estão nos cursos mais concorridos. Então, quando se pergunta a sua origem étnica, você pode dizer, eu sou galego, por causa do meu avô, eu sou italiano, eu sou isso, aquilo, mas eu não posso dizer que eu tenho origem senegalesa, como a deputada Bené. Eu não posso dizer que eu sou Munduruku, ou Teneterrara, ou Caiapó, ou Xicrim. Muito menos vou dizer que eu sou de origem caribe, porque já decretaram o fim dos povos, mesmo resistindo línguas até hoje no Brasil. Então, os desafios são enormes. Me desculpe a emoção, mas esse é um debate que nós temos que fazer com profundeza. E eu acho que, para os líderes que estão aqui, o que é importante, nós vamos ter que unir forças de todos os povos indígenas e de todos aqueles que amam o Brasil e sabem que as comunidades indígenas são uma referência para se pensar um novo modelo de civilização, pessoal. Porque esse modelo, esse padrão, baseado no dinheiro, transforma tudo e todos em mercadoria, inclusive vidas. E quando as vidas não podem consumir, não pode gerar dinheiro, é lixo humano. Nós somos lixos humanos para essa canalhada que domina a economia do mundo, os meios de comunicação e, infelizmente, muitas instituições do Estado brasileiro, da Justiça, diria até do Ministério Público. Eu já vi promotor colocando um tuxaua na cadeia, alcoolizado, ofendeu o promotor, foi para a cadeia, ele e o filho, 2 caciques. Mas eu quero também dizer que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União não estão aqui à toa. Estão porque, se há exceções, como na minha categoria vai ter arquiteto pilantra e vai ter professor pilantra, tem as exceções, mas o Ministério Público Federal, principalmente, mas os estaduais também, e as defensorias têm cumprido um papel importante. Vou dar um exemplo. Por que o Tocantins ainda não está sofrendo a dureza da destruição com São Luís do Tapajós? O Ministério Público tem tido um papel importante, além da resistência dos Munduruku e outros povos. Por que Belo Monte sofreu o que sofreu, mas muito do que foi remediado foi por conta da luta do povo e as 20 e poucas ações do Ministério Público, comandadas, entre outros, por Felício Pontes, que honra o Estado do Pará. Então, são as instituições, com seu braço esquerdo, com a mão esquerda, ajudando a construir as resistências, e é esse caminho que nós estamos chamados a trilhar, porque o futuro é promissor. Eles não conseguirão destruir, dizimar os povos indígenas. A resistência de mais de 5 séculos prevalecerá, avançaremos e seremos milhões e milhões com orgulho indígena, porque o Brasil é esse país de origem, de raiz indígena. Doa a quem doer. Obrigado. Muito obrigado.
Existe também a presença do deputado